Olá, meu caro, minha cara. Hoje é a aula do segundo ano. Vamos falar um pouquinho mais sobre um tópico novo, que é a cinética química. A cinética química, galera, está lá na página 407. A gente pode falar um pouquinho mais sobre ela no dia de hoje, deixar bem claro, tá? Pessoal, para introduzir essa aula, eu gostaria de dar um exemplo que vai provar para você que as reações químicas têm velocidade, ok? Pessoal, como eu havia falado, as reações químicas têm velocidade. E o seguinte, vou tirar essa cadeira daqui. Elas têm velocidade e irei provar a você hoje. O exemplo está num churrasco. Vamos fazer um churrasco. A turma marcou um churrasco bem legal lá. E esse churrasco vai ser feito e você for responsável por acender a churrasqueira. Se é o churrasqueiro, você está acendendo a churrasqueira lá. Ok. Aí o que você faz? Você vai lá, coloca a brasa na churrasqueira e coloca fogo nisso aí. Mas só que como o churrasco está próximo de acontecer, você quer tornar esse processo um processo mais rápido. Aí muita gente fala assim, professor, eu gosto muito, canetão, eu gosto muito de colocar o ventilador para acelerar o processo. Você vai lá e coloca o ventilador no on, ok? Coloquei o ventilador no on. Então, vamos recapitular o que aconteceu até agora. Beleza. Você foi lá, colocou aproximadamente 5 quilos, né, que é a quantidade de um saco de carvão, é uma churrasqueira bem grande, e colocou lá o ventilador para acelerar o processo. Acendeu, isso aqui em cerca de 30 minutos é para estar no ponto de brasa, para você colocar lá a carne para fazer e aproveitar o seu churrasco. Galera, agora imagine, vamos colocar alguns números aqui para tornar esse processo um processo mais palpável. Então, se você colocou lá a churrasqueira, tá no ponto de brasa, um tempo razoável para o churrasco durar é aproximadamente 3 horas, né? Então, 3 horas, isso aqui já deve ter todo sido consumido aqui. 3 horas foi o tempo razoável aqui para os seus 5 quilos virar tudo cinza. Ok? Tudo vira cinza. Beleza. Tranquilo? Ok. Pessoal, agora vamos pensar matematicamente. Matematicamente, qual que foi a velocidade com que esse carvão foi consumido? Foi consumido? Foi 5 quilos em 3 horas, certo? Então, se eu fosse falar de velocidade, eu falaria de velocidade de 1,7 quilos por hora. Tranquilo. Agora, imagine uma seguinte situação. Você está bem distraído naquele dia e tal, aí você estava lá conversando com seus amigos, o papo estava bom e tal, e você esqueceu o ventilador ligado. O ventilador ficou ligado. O tempo todo ligado. Você deixou lá 2 horas de papo, 2 horas de papo, 2 horas de ventilador ligado lá em cima do carvão. Aí, quando você foi voltar, você percebeu que só tinha cinza. Só tinha cinza. Aí, digamos o seguinte, você acha que esse processo foi mais rápido ou mais lento? Claro que é intuitivo, né? Acabei de falar, foi consumido dentro de 2 horas, então o processo todo foi bem mais rápido. Então, rápido. É uma pergunta até muito simples, né? Beleza, então, dentro de 2 horas foi tudo consumido. Beleza, 2 horas, tudo consumido. Agora, vamos fazer a velocidade para esse mesmo processo? Então, ó, vamos lá. Então, era 5 quilos para 2 horas. Beleza? Fazendo a conta aqui vai dar 2,5, né? Ok? 2,5. Então, a primeira conclusão, ó, a velocidade do ventilador ligado o tempo todo foi 2,5. E a velocidade do ventilador ligado durante o churrasco foi 1,5. O processo com o ventilador ligado é muito mais rápido, certo? Quase que o dobro, né? 1,5 mais 1,5, 3. Isso aqui vezes 2 vai dar 3, né? Então, é praticamente quase o dobro aqui do tempo, aproximadamente. Então, vamos tirar algumas conclusões? Esse processo
É um processo físico ou um processo químico? A queima do carvão. É um processo químico, certo? É um processo químico. Se é um processo químico, qual que é o nome dele? Aqui não dá para ver, que a câmera está fora do enquadramento, eu acho, mas talvez dê. Vou escrever aqui só para o processo chamado de combustão. Então, esse processo aqui é combustão. Beleza, é o processo de combustão. Ótimo. O processo de combustão, ele acontece... É uma reação química? Sim, é uma reação química, certo? Então, conclusão. Se é um processo de combustão, que é uma reação química, que eu calculei e tem velocidade, as reações químicas têm velocidade? Exato, meu jovem. As reações químicas têm velocidade. E esse é o tema da aula de hoje. A velocidade na qual as reações químicas acontecem. Existem reações químicas rápidas e reações químicas lentas. Quer que eu dou exemplo? Ó, por exemplo, uma explosão. Uma explosão nada mais é do que o quê? Uma reação química que acontece num período de tempo muito curto. Ó. Então, aquele boom que dá da explosão é porque o ar se move muito rapidamente, porque, digamos, ó, todo aquele material entrou em combustão um período muito curto, digamos, uma explosão de um posto de combustível, sei lá, digamos que você tem 100 quilos de gasolina e explodiu. Explodiu em 3 segundos, em 1 segundo, né? Então, a velocidade foi 100 quilos por segundo, hipoteticamente, só valores hipotéticos. Então, perceba que, de fato, as reações químicas têm velocidades, há reações químicas lentas e reações químicas rápidas, ok? Então, isso que o livro trata para vocês lá na página 407. Galera, nosso primeiro exemplo que a gente deu aqui foi justamente um exemplo de uma reação química de combustão, mas só que eu quero trabalhar uma outra reação química que ela nos permite enxergar bem todas as formas matemáticas que são relevantes para nós. É isso mesmo. A aula de hoje tem um pouquinho de matemática e não se preocupe com isso não, vai ser tranquilo. Então, primeira coisa, ó, a velocidade de reação. Então, este é o tópico que eu vou trabalhar com vocês agora. Beleza? Então, uma reação química hipotética. Uma reação química hipotética é do tipo assim, A mais um B, resultando em um Czinho, não sei qualquer. Quer que eu dou um exemplo? Exemplo. Digamos assim, N2 mais 3 mols de H2 resultando em 2 mols de NH3. Um exemplo aí para nós, ok? Pessoal, agora, um aluno mais desatento, ou aquele mais atencioso, na realidade, pode perguntar, quem que é Azinho? Quem que é Bzinho? Quem que é Czinho? Quem que é Azão? Quem que é Bzão? Quem que é Czão? Então, vamos lá, ó. Quem que é Azinho? Azinho, galera, são esses índices que estão, essas letras minúsculas, são esses índices que estão aqui na frente do elemento da reação. Por exemplo, aqui, ó. Quem que é Azinho? É 1. Quem que é Bzinho? É 3. Quem que é Czinho? É 2. Ok? Agora, galera, quem que é Azão? N2. Quem que é Bzão? H2. Quem que é Czão? NH3. Ok? A amônia. Beleza? Isso vai ser muito importante agora que nós vamos derivar algumas expressões. Nós demos um exemplo que era uma reação que envolvia quilos. Mas temos também outros exemplos de reações que podem envolver mol. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou montar um exercício e nós vamos ver como isso funciona. Digamos que eu tenho o tempo, tenho um cronômetro na mão. Aqui eu tenho a quantidade de mol
de N2, a quantidade de mol de H2 e a quantidade de mol de NH3. Beleza? Agora eu vou lá e analiso aquilo ali. Tem um compartimento aqui na minha mão, um tubo fechado, perdoe o desenho do professor, que não é muito bom, e vou e analiso. E observe que o quê? Ó, no tempo zero do cronômetro, eu tinha 1 mol disso, 2 mol disso, vou mudar esse valor aqui para não ficar muito igual. Eu tinha 2 mols disso, tinha 6 mols disso e formei 4 mols disso, ok? Perdão. E tinha 0 mol disso no instante zero. Com o passar do tempo, eu observei que a reação aconteceu e quando tudo aconteceu, quando chegou no final, eu marquei agora. Pá, e bati lá e observei que durou 30 minutos. Aí eu observei que eu tinha 0 mol de N2, que eu tinha 0 mol de H2 e tinha um total de 4 mols de NH3. Ok? Beleza? Ok. Agora nós precisamos nos preocupar a respeito da expressão da velocidade. E eu vou ensinar a primeira forma a vocês, que é a forma em relação a mol, ok? Então, quando eu falo de velocidade, eu vou falar do quê? Ó? Por exemplo, ó, velocidade de reação. A velocidade, por exemplo, de formação de NH3. Com qual velocidade de NH3 foi formado? Minha primeira pergunta que eu faço. Ó. A velocidade de formação de NH3 foi o que eu tinha antes, na realidade, o que eu tinha depois, né? De NH3, o que eu tinha depois? Antes de mais nada, tem que ser muito claro, né? A respeito de tudo. Porque vocês estão saindo do zero. Vamos lá. Então, ó, o que eu tinha depois e o que eu tinha antes. O que eu tinha depois? O depois é o final, tá? O que eu tinha no final da reação? 4 mols. Então, vem aqui o que eu tinha, a quantidade de mols final menos a quantidade de mols inicial, ok? Então, vamos lá. Dividido por quê? Pelo tempo. O tempo final menos o tempo inicial, ok? Qual foi o tempo final? O tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora é só jogar valores. Ó. A velocidade, então, vai ficar sendo um mol final, 30, menos o inicial, que é 0, na tabela está ali, certo? E o tempo final, que é 30 minutos. Eu coloco esse tempo aqui, 30 minutos, menos o tempo inicial, que foi 0. Ok? Beleza. Ótimo. Agora, ó, já posso fazer a conta. A velocidade de NH3 ficou sendo, então, 4 dividido por 30. 4 dividido por 30. Aí ficou qual que as unidades que ficou? As unidades que ficaram foi mol por minuto. Beleza? Então, ó, nós aprendemos o primeiro exemplo de todos de uma velocidade de reação. Na realidade, da velocidade média, né? Média de reação. Que é baseado em quê? Baseado justamente em número de mols. Ok? Tranquilo? Uma dúvida que o aluno pode ficar é porque ele viu que eu calculei aqui a velocidade de formação, ele viu que eu calculei aqui a velocidade de formação para o NH3, que é esse carinha aqui. Mas a pergunta que fica é, eu posso ter mais velocidades? Como assim, professor? Não entendi e me explique isso com calma.
Beleza, eu vou explicá-lo com calma para que você entenda aqui quais são as possibilidades. Então, ó, vou colocar bem organizadinho no quadro para vocês aqui. Letra A. A velocidade de formação do NH3 foi de 4 dividido por 30 mols por minuto. Certo? Beleza, galera. Vou apagar isso aqui, tá? Vamos lá. Agora eu pergunto a vocês, eu tenho também o quê? Velocidades para as outras espécies que estão no meio? O que seria espécie? Os outros constituintes? Tenho velocidade para isso? Tenho velocidade para isso? Também tenho, ok? E vou dar o exemplo para vocês. Qual seria, por exemplo, a velocidade de consumo? Por que eu falei consumo, galera? Eu falei consumo porque está do lado dos reagentes, ok? O reagente é consumido. Então, tem velocidade para o N2 e velocidade para o H2? Tenho, posso até calculá-lo. A velocidade para o N2 é a quantidade final menos a quantidade inicial. Tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Então, ó, fazendo a conta, ó, vou perceber que aqui vai ser igual, ó, quantidade final de N2. Final de N2, 0. Inicial de N2, 2. Coloquei aqui 2. Dividido pelo tempo final, 30, e tempo inicial, 0. Então, vai ficar o quê? 30 menos 0. Então, aqui vai ficar 0 menos 2, menos 2, dividido por 30 mol por minuto. Ok? Tranquilo? Então, vai ficar menos 2 mol por minuto. Agora, observe o seguinte, ó. Eu posso ter também para o H2? Posso. Nesse caso, aconteceu de ser diferente, mas pode ser que dê igual. Ó. Qual que é a velocidade de consumo de H2? Vamos fazer essa conta? Então, vamos lá. Qual que é a quantidade que eu tenho aqui de H2 no final? 0, certo? Aí vou lá e coloco 0. A quantidade que eu tenho inicial, 6. Coloco aqui, menos 6. E divido tudo por o tempo final, 30, menos o tempo inicial. 30 menos o tempo inicial, que foi 0. Isso aqui vai dar menos 6 dividido por 30 mol por minuto. Beleza? Então, perceba o seguinte, ó, eu tenho a velocidade também para todas as espécies que tem no meio. Então, só vamos recapitular o que a gente aprendeu até agora. A gente aprendeu o quê? Eu tenho uma velocidade média, ela possui uma fórmula. Que fórmula seria essa? A fórmula vai ser, a velocidade vai ser a quantidade y final menos o y inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. O aluno atento pode falar assim, professor, mas você colocou aqui n, por que você colocou y? Calma lá. Nesse caso aqui, y foi igual a n, tá? E eu vou explicar para você por que eu coloquei y aqui. Então, nós aprendemos o primeiro tipo, que é o tipo baseado em mol. Ok? Tipo de velocidade. Ótimo. Essa é a forma. Uma pausinha aqui para carregar a caneta. Beleza, galera. Agora nós vamos falar a respeito dos outros tipos. Mas antes eu quero só dar um parênteses, que é o quê? Ó? A velocidade de formação. Quem foi formado aqui? O NH3. O NH3 formado, qual que é o sinal que você observa para ele?
positivo, certo? Então, a velocidade de formação, ela é sempre positiva. Já a velocidade de consumo, ela é negativa. Ó. Aqui está negativo e aqui também está negativo. Ok? Beleza, galera. Vamos trabalhar outro exemplo para a gente poder avançar nessa matéria. Vou apagar aqui. Pode dar uma pausa, voltar, copiar de novo. Ótimo. Vou dar uma pausa aqui para apagar o quadro. Só um minutinho. Retorno para vocês. Beleza, galera. O outro exemplo que eu quero dar agora é baseado na massa. Como assim na massa, professor? Mesmo exemplo, ó. Eu tinha 28 gramas de N2, tinha 6 gramas de H2 e tinha 0 gramas de NH3, ok? Depois, passaram-se 30 minutos. Eu tenho 0 disso e formei 34 gramas disso. Posso pensar em uma velocidade média? Também posso pensar em uma velocidade média. E que velocidade média seria isso? A velocidade média seria, por exemplo, aqui, ó, velocidade média para a formação de N2. Letra A, formação de N2. De NH3, perdão. Formação de NH3. Seria o quê? Velocidade média de NH3 vai ser o quê? A massa final menos a massa inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Vamos pensar sobre isso? Olha só, qual que é a massa final? 34 gramas. Aí eu venho aqui e coloco 34 gramas. Qual que é a massa inicial? 0 gramas. Beleza? Qual que é o tempo final? 30 minutos. Qual que é o tempo inicial? 0 minutos. Aí eu coloco aqui. 30 menos 0. Aí vai dar um total aqui de 34 dividido por 30 gramas por minuto. Beleza? Então, tem a velocidade. É a velocidade de formação. Então, aqui a formação, observe que o sinal ficou o quê? O sinal ficou positivo. Ok? Da mesma forma, galera, eu posso trabalhar também para os reagentes. Ó. Então, reagente B seria o consumo de N2, por exemplo. O consumo de N2 vai ser o quê? Velocidade de N2 vai ser igual a o que eu tinha antes, não, o que eu tinha depois, né? Formei 0. O que eu tinha antes, que era 28. 0 e 28. 0, coloco aqui, menos 28, dividido por 30, que é o tempo final, menos o tempo inicial. Vai dar menos 28, dividido por 30 gramas por minuto. Beleza? Então, aqui eu tenho uma segunda velocidade, que é a velocidade de consumo de N2. Mais uma vez, observem o sinal. O sinal aqui é negativo. Ok? Beleza, galera. Uma outra coisa que posso observar também é a velocidade de consumo de H2, que é o hidrogênio. Consumo
dH2. Vamos lá, ó. Então, a velocidade vai ser do H2 é igual a 0, que é o que eu tenho no final, né? Tenho 0 aqui de H2. E gastei quanto? 6 gramas. Tempo final menos tempo inicial. Que vai ser um total de menos 6 gramas a cada 30 gramas por minuto. Beleza? Então, ó, velocidades aqui, todas elas estão aqui bem expressas para mim, ok? Então, aprendi um outro tipo aqui que eu posso colocar no lugar do y, que é quem? A massa, ó. A massa é outra velocidade que eu posso derivar. Até agora, nós aprendemos dois tipos. Quais foram esses dois tipos? O primeiro tipo foi com relação à quantidade de mols, e o segundo tipo foi com relação à quantidade de massa. O outro tipo possível também é a concentração. Vou apagar aqui para a gente poder dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Também posso trabalhar, galera, com relação à quantidade de mols por litro. Como assim, professor? Vamos lá, vou fazer a mesma conta para a gente poder ver, ó, que é a velocidade, letra A formação de NH3. Beleza, formação de NH3. Vou fazer aquela continha, que é o quê? A velocidade é igual à concentração final menos a concentração inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Qual que é a concentração final? Nesse exemplo aqui é 2 mol por litro. Mudei aqui os valores para a gente poder fazer conta. Então aqui, ó, 2 mols por litro. Aí eu coloco aqui, 2 mols por litro. Qual que é o tempo? Qual que é a concentração inicial? 0 mol por litro. Aí eu coloco aqui, menos 0. Dividido por qual que é o tempo inicial? 0. O tempo final? 30. Aí eu faço aqui. 30 minutos menos 0. Posso falar de velocidade? Posso. A velocidade agora vai ser o quê? 2 mols por 30. Então, vai ficar aqui a velocidade. Vai ser mol por litro por minuto. Certo? Positivo. Então, observemos aqui, ó, fazendo a conta, eu vou ter o quê? Positivo, porque eu estou formando, certo? 2 mols a cada 30 minutos. Você pode fazer essa conta. Por exemplo, vai ficar... Pode dividir, pode simplificar, tanto faz. Aí você faz mol. Por que mol por litro por segundo? Ó? Porque aqui eu tenho mol por litro, certo? Mol por litro. O minuto está dividindo e esse minuto passa para cá também dividindo. Ok? Tranquilo? Beleza. E posso também fazer foi só um tipo para não ficar muito extenso, só fazer aqui um exemplo para o N2, que seria o consumo de N2. Vai ser o quê? Velocidade N2 vai ser o que eu tinha depois, 0 mol por litro, menos 1 mol por litro, que eu tinha antes, dividido por 30 menos 0. Então, a velocidade vai ser igual a menos 1 mol. Então, vai ser menos, porque é consumo, 1 mol a cada 30 minutos, mol por litro por minuto. Ok? Beleza, galera. Então, nós aprendemos o terceiro tipo, que é, aprendemos de massa, aprendemos de mol e aprendemos de concentração. Então, é muito tranquilo, galera. Ó, é só trocar isso aqui, ó.
Se eu estou trabalhando com massa, eu coloco aqui em massa. Se eu estou trabalhando com mol, eu coloco aqui em mol. Se eu estou trabalhando com concentração, eu coloco aqui em concentração, certo? E vamos aprender o quarto tipo e último que a gente vai ver, que na realidade é a mesma coisa, só para elucidar, para deixar claro para vocês. Por fim, galera, eu vou dar um exemplo agora a respeito de litros. Como, por exemplo, ó, posso também... Imagine que agora a questão vem para vocês falando de litros. Como é que você se vira? Ó? Eu tenho 2 litros do gás N2, que reagem com 6 litros com gás H2, formando 4 litros disso aqui. Como é que você vai calcular a velocidade? A velocidade vai ser calculada da mesma forma. Ó. Velocidade, por exemplo, velocidade A para a formação de NH3, de amônia. Aí você vai ter, por exemplo, aqui, vai ser o volume final, o KB minúsculo para não confundir. Volume final menos o volume inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Ok? Então, vamos lá, galera. Então, qual que é o volume final? 4 litros. Eu coloco aqui. 4 litros. Qual que é o volume inicial? 0 litros aqui disso aqui. Que é NH3, né? Beleza. Qual que é o tempo? 30 menos 0. Então, fica 4 dividido por 30 aqui. Ok? Aí fica litros por minuto. Lembrando que os mesmos sinais são respeitados. Então, o que eu quero que vocês entendam é que velocidade média é a velocidade com que um reagente varia ao longo do tempo, um delta, né? Um delta Y por um delta tempo. Ela pode ser de 3, aprendemos de 4 tipos, que foi o quê? O delta N por delta T, que é a quantidade de mols por tempo. Aprendemos também um delta M, que é a quantidade de massa por um delta T, que pode ser, por exemplo, gramas por tempo. Beleza? Podemos também falar de vou colocar um pontinho aqui para a gente ver. Um delta concentração por um delta tempo, que pode ser mol por litro, mol por litro por minuto. Eu já coloquei a unidade final. Vou colocar aqui, mol por litro dividido por um delta T, que é um tempo, outra possibilidade. E podemos também ter, galera, um delta de volume por um delta T, que é um delta litros, né? Uma certa quantidade de variação em litros por uma quantidade de tempo. Beleza? Então, são formas diferentes de expressar a mesma coisa. Eu só estou mudando as unidades. Ok? Tranquilo? Então, ó, essa aqui é a velocidade média de uma reação. Qualquer dúvida, postem lá no Zap. Ok? Um outro detalhe que eu quero comentar com vocês, galera, é o seguinte, ó. Nós observamos que para cada um desses reagentes aqui e desse produto aqui, eu calculei uma velocidade diferente, certo? E a pergunta que fica é, eu posso estabelecer uma velocidade única para todo esse processo? Posso, ok? E eu vou explicar isso agora para vocês. Então, a velocidade média de reação como um todo, eu vou explicar para vocês agora, beleza? Só vou mudar as unidades aqui desse exemplo para ficar mais fácil de explicar para vocês, com base em mol, que é mais tranquilo. Vamos lá, um mol. Beleza, galera. Então, vamos lá. Ó. Então, como eu havia falado para vocês, eu posso sim calcular uma velocidade total e eu preciso entender como é que essas velocidades se relacionam entre si também. Beleza? A velocidade total de uma reação,
ou velocidade média da reação como um todo, ela é calculada da seguinte forma. Ó. Velocidade média da reação vai ser igual à velocidade de A dividido pelo índice de A, a velocidade de B, o K maiúsculo, não confundir, dividido por B, e a velocidade de C dividido por Czinho. Vamos fazer o exemplo? Então, vamos lá. Ó. Nós aprendemos que, só fazendo um pequeno parêntese aqui, sempre lembrar de colocar na frente dos reagentes o sinal de menos, ok? Quem é reagente aqui? A e B, tá? Porque a gente vai ver que vai dar um valor negativo. Então, vamos lá. Vamos fazer uma conta e dar um exemplo para ficar mais claro para vocês? Então, vamos lá. Ó. Primeiro caso aqui, fazer por ar aqui. Ó. Velocidade de reação. A velocidade de reação, então, ficou sendo o quê? A velocidade de A dividido por Azinho. Calma lá. Parece difícil, mas não é. Então, vamos lá, galera. Ó. Então, primeira coisa aqui, ó. Vamos calcular a velocidade de A? Então, o que eu formei de A? Zero de A. Tenho zero depois, certo? O que eu tinha antes de A? Perdão, zero de A. O que eu tinha antes de A? 1, ok? Então, eu faço aqui. Eu tenho 1 no final, menos o que eu tinha inicial, dividido pelo tempo. Só vou mudar esse tempo para ficar mais fácil calcular aqui. Vou colocar aqui 2 minutos. Então, ó, o tempo final foi 2 minutos e o tempo inicial, que é 0. Ok? Beleza? Beleza. Então, aqui ficou sendo o quê? Vou colocar isso aqui igual. É igual a meio dividido por alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Esse alguma coisa é justamente o valor que está aqui na frente. Ó. O valor que está aqui na frente é 1, certo? Então, eu vou colocar aqui 1. Beleza? Então, a velocidade de reação ficou sendo o quê? Ficou sendo igual a meio dividido por 1 é igual a meio. Beleza? Essa é a velocidade de reação. Vamos ver se dá para calcular com base. Só mudar um valor aqui. Aqui nós invertemos. Ó. Na verdade é 0 menos 1. E aqui ficou menos meio. E aqui tem um sinal aqui fora. Não entendeu? Vamos lá novamente. Ó. Por que eu corrigi aqui? Ó? Porque na realidade eu troquei na hora de colocar. Qual que é? Velocidade. Velocidade é igual ao que eu tinha depois, que é o 0. Coloquei o depois aqui. Menos o inicial, que é esse aqui. Coloquei aqui. Tempo final, que é esse aqui, menos o tempo inicial, que é o 0. Coloquei aqui, certo? Lembrando como eu estou tratando daqui de uma velocidade de consumo, eu tenho que colocar o quê? O menos aqui. Beleza? Então, ó, só lembrar, consumo, eu coloco nessa expressão o menoszinho na frente. Aí o menos vem para cá, menos com menos vai ficar mais aqui no final. Não vai mudar nada, galera. Só porque uma preocupação com o sinal. Ficou mais mol por minuto. Beleza? Então, ó, nós calculamos com base em quem? Em VA. Será que nós vamos conseguir calcular também com base em VB? Vamos ver isso aqui. Agora vamos mudar de VA, vamos calcular agora com base em VB, para encontrar VR, que é a velocidade de reação. Então vamos lá, galera. O que eu tinha? O menozinho que eu falei para vocês, que o VB ele é reagente. O que eu tinha depois? 0. Eu coloco aqui, 0. O que eu tinha antes? 3. Coloco aqui, 3. Dividido pelo tempo, que é 2 minutos menos 0. Dividido pelo valor que eu tenho aqui, que é 3. Certo? Aí eu coloco aqui 3.
Beleza? Então, vamos lá. Calculando isso aqui vai dar menos 3 dividido por 2, dividido por 3. Esse 3 cancela com esse 3. Esse menos aqui vai anular esse menos. E vai dar quanto? Meio. Uai, mas deu meio? É o mesmo? Mas deu meio aqui? É o mesmo meio que tem aqui? É o mesmo meio que tem aqui. Certo? Então, o valor está correto. Beleza? E da mesma forma com VC. Se eu faço com VC, eu posso encontrar também esse mesmo meio aqui. Então, ó, conclusão. A velocidade reacional é igual a menos VA, menos VB e mais VC. Lembrando que sempre que eu, lá na frente dos reagentes, eu coloco um sinalzinho de menos aqui para dar tudo certo. Ok, galera? Pessoal, então a aula de hoje foi isso. Uma aulinha numérica, vários conceitos, mas foi bem devagar, só algumas páginas que eu avancei. Espero que tenham sido proveitosos para você. Abração. Fiquem com Deus.